Gravar? Então, o texto que nós vamos ministrar hoje é em Romanos, capítulo 3, dos versos 9 até o 20. Romanos, capítulo 3, do 9 até o 20. E eu, como sempre faço, eu vou fazer dois contextos. O primeiro, eu vou falar por que Paulo escreveu essa carta aos romanos. Paulo não fundou a igreja em Roma, tá? Mas Paulo, ele pretendia ir a Roma para que Roma servisse de base, uma espécie de apoio, trampolim, para ir até a Espanha. A Espanha, na época de Paulo, é o lugar mais longínquo da terra e que não tinham ouvido falar do Evangelho. Aí Paulo desejava ir até a Espanha. Aí ele, vou escrever a carta à igreja de Roma, eles vão ler a minha carta e talvez eles me aceitem. Não foi bem como Paulo planejou, ele planejou ir como missionário, mas ele acabou indo para Roma preso. Ele foi preso e foi julgado em Roma. Foi na primeira prisão de Paulo. Nesta prisão, era uma prisão por questões religiosas. E aí Paulo foi julgado, foi absolvido, e ele aproveitou para, na prisão em Roma, ele escreveu 4 cartas para nós, que são elas, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Então ele escreveu 4 cartas da prisão, são as cartas da prisão. E aí, qual é o segundo contexto? O contexto que quando ele escreve essa carta a Roma, é uma das cartas mais difíceis de ser interpretada. No primeiro capítulo, eu ministrei já aqui, primeiro capítulo, ele fala do pecado. Sim, o tema de hoje é consequências do pecado. Qual é o tema? Consequências do pecado. Consequências do pecado, é o tema de hoje. Então, no capítulo 1, ele fala que o pecado corrompeu todos os gentis. Os gentis eram aquelas pessoas que não eram judias. Só tinha 2 categorias de pessoas. Judeu, que tem a ver com o nascimento, tem a ver com Israel, Jerusalém, Judeia, é judeu. E tem a ver com gentil, todas as demais nações, principalmente naquela época, os gregos. E aí ele começa a falar mal dos gentis, que os gentis estão em pecado. A lista maior de toda a Bíblia está em Romanos 1, quando ele fala dos pecados da humanidade, no caso aí os gentis. Aí, certamente tinha até algum judeu dizendo, é isso mesmo, esses gentios são isso mesmo, são pecadores, etc. Quando chega no capítulo 2, Paulo tira a metralhadora dos gentis e aponta para os judeus. Aí diz, e vocês também, judeus, vocês também são pecadores. Não é porque vocês receberam a lei de Moisés, não é porque vocês receberam os 10 mandamentos, não é porque vocês têm aliança, isso deveria trazer mais responsabilidade, mas vocês são tão pecadores como os gentis. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Se os gentis são pecadores, e são, se os judeus são pecadores, e são, e se essas 2 classes formam toda a humanidade, então toda a humanidade ela é pecadora. E se nós somos pecadores, então nós precisamos de Cristo. Aí depois, no próxima ministração, domingo que vem, eu vou ministrar quando Paulo anuncia Cristo. Mas hoje ainda é a preparação. Então vamos ver agora, sem mais delonga, né? Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20, primeiro 9, somente o 9. Que se inclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos,
estão debaixo do pecado. Então Paulo começa no capítulo 9, no versículo 9, dizendo exatamente isso. Porque os judeus achavam que eram melhores. Ele tinha aliança com Abraão, tinha circuncisão. Então eles achavam que era melhor. E Paulo diz, não, Paulo se inclui nós, porque ele era judeu. Paulo era judeu. Aí diz, você acha que nós estamos em vantagem? De jeito nenhum. Porque então, todos estão debaixo de pecado. O pecado, ele contaminou a queda do homem lá em Gênesis capítulo 3, que você conhece a história, quando a serpente enganou Eva e depois Adão, os dois foram enganados com aquela questão lá do fruto. E aí, quando o homem caiu, trouxe consequências para toda a humanidade, inclusive gentis e também judeu. Então, de maneira nenhuma, os judeus são melhores do que os gentis. Todos pecaram. Vamos lá, o 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então a Bíblia diz, Deus diz para você, já que a Bíblia é a palavra de Deus, que não há nenhum justo, não há sequer um justo. Lá em Ezequiel, o profeta diz assim, né? Procurei um justo para fechar as brechas, e não encontrei um justo. Então não existe nenhum justo. O que isso significa? É porque se você depender de você mesmo, de mim mesmo, nós somos maus e pecadores, e nós merecemos é o inferno. Então o que muda a nossa história, e o que eu estou retratando, o que eu estou descrevendo, é o homem sem Cristo. Então o homem sem Cristo, ele está perdido. Então Paulo diz o que Ezequiel já disse, não existe nenhum justo, eu procurei um homem justo na terra, e não tem, porque só existe um homem justo, porque é Cristo. Cristo é homem e é Deus. Ele é o único perfeito, mas todos nós somos pecadores. Eu podia até lançar um desafio aqui para você, que você disse, pastor, não é bem assim não. Sou o homem que eu sou mesmo crente, eu sou um homem que eu sou de família, eu sou isso, sou aquilo. Se eu fizesse um desafio com você hoje, eu dissesse, você é crente, você já teve encontro com Cristo? Se você já teve, diga amém. Amém. Você já teve encontro com Cristo, diga aleluia. Aleluia. Se eu fizesse um desafio para você agora, e você ia perder, se eu dissesse, é assim? É. Então daqui agora, de hoje em diante, faz um pacto com Deus. Diz assim, eu não vou pecar em espécie nenhuma. Deixa passar só vou te dar uns 3 dias. Quando disser, pastor, sou pecador mesmo em 3 dias, eu não aguento em 3 dias, pastor. Porque não existe, gente. O que segura a gente é Cristo. Nós não somos justos, nós somos justificados. Mas a justificação é objeto da próxima ministração. Vamos lá, o 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, lembre que não há quem tema, não há quem busque a Deus. Não tem uma pessoa que tenha o desejo de buscar Deus, de fazer o bem. Não tem, gente. Não tem. Porque, como eu falei, tudo isso foi em Gênesis 3. O pecado atingiu toda a humanidade. O pecado não atingiu só a humanidade, não. O pecado atingiu a natureza. O pecado atingiu o mundo, o universo, a natureza. A Bíblia diz que em 1 Coríntios 15, do 18 em diante, que a natureza geme pelo dia da redenção. A natureza espera espera por Cristo. Um dia que Jesus vai voltar, quando Jesus voltar, aí sim, ele vai, tanto o homem como a natureza e tudo, ele vai trazer um estado de perfeição, um estado de incorrupção. Mas hoje todos nós somos corruptíveis. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, e não existe nenhum justo sequer, não há uma pessoa que faça o bem nenhum na terra, é isso. 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí tu diz assim hoje para mim, pastor,
está muito pesado. É verdade, está pesado, mas é a Bíblia. É Paulo que está pesado com você. Talvez ele queria convencer os romanos que estavam precisando dele para ir lá pregar. Talvez seja isso. Aí ele diz, são todos inúteis, não está um que faça bem. Pastor, mas eu faço bem, eu sou igual aquele fariseu, que eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo. Irmãos, o que Jesus diz? O que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não pode ficar sabendo. Quem faz alguma coisa e coloca um trombone, já pecou. Porque talvez ele deu aquela oferta abençoada com segundas intenções. E Deus, olha o 10º mandamento. Você sabe qual é o 10º mandamento? Deus, ele vê a parte íntima, a parte interior do homem. Ele julga seus pensamentos. E nós, você sabe disso, nós pecamos por ato, atitude, pensamentos, omissões. Todo aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Então, todos pecaram. Não há um sequer. Não um homem. Todos são inúteis. E aí ele ainda diz, né, em Isaías, a sua justiça, pastor, eu sou justo. A sua justiça para Deus, o seu ato de justiça para Deus é como trapos de imundícia. Essa palavra trapo de imundícia, lá do hebraico, era aqueles absorventes que a mulher usava quando não tinha absorvente moderno. Era isso. É isso que é para Deus a sua justiça. Ah, Senhor, porque eu sou bom, eu faço isso. Para Deus você é trapo de imundícia. Essa que é a sua justiça. Por isso que nós, no fundo, todos nós precisamos de Cristo. É isso que Paulo quer levar. Que está conduzindo para isso. Se está muito duro, na próxima vai ser mamão com açúcar. Próximo versículo. 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Olha o que o Paulo está dizendo. Ele podia pegar, Paulo pegou um exemplo de que nós somos pecadores. Mas ele pegou só um. Mas ele podia pegar 10. Né? Só mandamentos tem 10. Mas ele pegou um, ele pegou o quê? Ele pegou a língua, a garganta, a voz. Você que, agora eu vou mexer com os levitas, né? Você que canta, tem a voz tão ungida, toca o Renato aí, e sua equipe é maravilhosa, Elisa e sua equipe, canta bonito, mas depois sai daqui, chega em casa, começa a falar, às vezes mal da igreja, às vezes é do pastor. Olha o pastor, na hora do louvor ele ficou sentado, deu uma desculpa. Você está sentado doente mesmo? Você está com problema na coluna mesmo? Você está com os bicos de papagaio mesmo? Que está cheio de bico de papagaio, que negócio é isso? Parece um zoológico. Então quando você falou, a sua boca, você quer saber o que é agora Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o Evangelho de Tiago, é irmão de Jesus, tá? Jesus Cristo. Quando ele escreve, lá em Tiago 3, ele fala da língua. Ele diz, a língua é um instrumento pequeno, mas ela é comparada a um leme de um navio, transatlântico, bem gigante, aquele gigante transatlântico. Aí um lemezinho pequenininho, é ele que move o transatlântico. E assim muitas pessoas têm uma língua, aí o que ele diz? Que é venenosa. É como se tivesse uma cobra na boca, destilando veneno para tudo quanto é lado. É isso que Paulo está dizendo. Mais um. 14. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Olha, tem maldição na sua boca quando você fala, e tem amargura. E aprenda uma coisa, o amargurado, o que é amargurado? Aquele que é de mal com a vida, que é mal amado. Uma pessoa amargurada, quando você vai conversar com ela, você também é contaminado. O cara só conta miséria, só conta desgraça, nada está bem, nada está bom. O copo meio de água sempre está mais para vazio do que para cheio. Ele é muito pessimista. Você conhece alguém assim? Diga misericórdia. Misericórdia. Quando você conversa com essa pessoa, você não sai lá da casa dela, do convívio dela,
muito mal, sim ou não? Sim. Sai. E aí você não quer mais nem ir lá, fazer uma visita, conversar. Lá não tem um chorinho, lá não tem um samba, só é chorinho. Aí você diz, misericórdia essa pessoa, meu irmão. Problema todo mundo tem. Jesus mesmo disse assim, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. O que Jesus está dizendo para você? Tenha bom ânimo. Ei, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, a pessoa amargurada, ela além de viver mal, de atrair desgraça, de falar coisas ruins, ser enredado pelo que fala, ele ainda também enreda as outras pessoas. Enredar, que tem muito na Bíblia. Quem já viu essa palavra enredar na Bíblia? Você nunca viu? Nunca leu enredar? Misericórdia. Enredar é a armadilha que os caras colocavam rede para pegar, inclusive passarinho para pegar as coisas, animais. Aí enredar, prendia pela rede. É isso, enredar. Então, muitas pessoas, além de se enredar sozinho, ele enreda as pessoas. E aí contamina todo mundo. E aí ninguém quer mais conversar com aquela pessoa, porque fazer uma visita para lá, em vez de você sair bem, você sai pior. Então é Paulo que está dizendo que a sua boca é para proferir maldições, amaldiçoar todo mundo, e é para proferir amargura. Você é uma pessoa amargurada. Uma pessoa que é mara. Mara é uma pessoa amargurada, uma pessoa que é azeda, é mara. Mais um. 15. São os pés velozes para derramar sangue. Os pés dessas pessoas são velozes para derramar sangue. Agora aprenda uma coisa aqui, você vai concordar comigo. Somos todos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Falei até alguma besteira até aí? Não. Falei, gente? Não. Não, somos todos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Mas quando você anda à noite, numa rua escura, deserta, e vem um outro ser humano igual a você, você fica com medo dele, sim ou não? Sim. Sim. Porque o mundo está desse jeito, irmão. Era para você ter medo era do leão, de uma onça, de uma cobra. Mas você tem medo do semelhante, uma pessoa igual a você, só porque ele vai cruzar e pasme você, do jeito que você está com medo dele, talvez ele esteja com medo de você. Será que essa pessoa vai me assaltar? É assim que a gente pensa. Poxa, mas não é semelhante? Não é igual a gente? É porque o mundo está contaminado. Todos nós estamos contaminados. Aí você acabou de dizer, você fica com medo de um semelhante igual a você. Ficou sozinho, ficou no deserto, você fica assustado. Rapaz, e agora? Cruza com a pessoa, ainda mais se for uma mulher. A mulher vai cruzando e vê um homem de lá. Ela diz, é agora, o cara vai me roubar meu celular, roubar minha bolsa. E às vezes o cara não é ladrão não, gente. Às vezes o cara está com medo de você. Será que é um golpe? Será que essa moça vai me atrair para algum golpe? E assim está um com medo do outro. Além de que o ser humano está tão destruído. Você já viu alguém que é pistoleiro? Você já viu falar? Alguém que é pistoleiro de aluguel? Que mata uma pessoa? Vou lhe explicar como é um pistoleiro de aluguel. Ele nunca viu a pessoa. E ele recebe dinheiro. E ele vai lá e faz o serviço, porque é o trabalho dele. O trabalho dele, a profissão dele é matador profissional. Mas matador de quem? Um outro ser humano igual a você, igual a mim. E se alguém lhe der uma boa grana, eles vão te matar também, se alguém der uma grana para lhe matar. Teve uma, agora recente, que eu acompanho muita política, que era assim, era uma gangue. Gangue dessas famosas aí, que eu não vou nem citar o nome, que você já conhece. Tem uma, inclusive, aqui de Manaus, que é uma que é famosa. E aí, era assim, um deputado federal, eles cobravam 150 mil para matar. Um senador, 200 mil. Um governador,
e ministro 250 mil. Isso vazou e ele foi chegado na federal. Eles tinham, se alguém pagasse, eles iam lá e executavam o serviço, o trabalho. Mas é que nesse ponto que está chegando a humanidade. Mas vamos lá, avançar mais. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Continua falando, né? Nesse caminho há destruição e miséria, porque essas pessoas se apressam para derramar sangue, se apressam para fazer o mal e trazem destruição e miséria. Destruição em todos os sentidos, até da morte física, sem falar nos golpes, e cada vez mais sofisticado. Qualquer dia eu conto um golpe aqui que acontece comigo, eu faço é brincar, mas não vou falar aqui, não está gravando. Vou falar depois, se você quiser eu falo depois. Mas vamos avançar mais. 17. Desconheceram o caminho da paz. Então essas pessoas desconhecem o caminho da paz. Eu vou dizer algo muito forte aqui, e eu vou ministrar quando chegar no tempo. Eu estou ministrando Romano, tá? Eu já ministrei 1, 2, 3, hoje é 3, na próxima vai continuar 3, depois 4 e depois 5. Quando chegar em 5, eu vou lhe mostrar, biblicamente falando, que todo aquele que não é de Cristo, preste bem atenção, todo aquele que não é de Cristo está em guerra. Guerra com quem? Com Deus. E quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós nos convertemos, aí nós recebemos essa paz. Em vez de guerra, você passa a ter paz com Deus, paz com Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará sua vida, seu coração e a sua mente até a vinda de Cristo Jesus. Mas a pessoa que não tem Cristo, que é isso que eu estou descrevendo aqui, ela não tem paz. Nunca vai ter paz. Paz, muito além de só antônimo de guerra, mas paz em tudo. Paz para trabalhar, paz para viver, paz paz na família, paz em todas as coisas. Não tem paz, porque está em guerra com Deus. Diga misericórdia. Próximo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E exatamente. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, diga assim. O que nos fazem frear, diga. Mais altos. O que nos fazem frear dos nossos erros e pecados é o temor a Deus. Agora aprenda uma coisa, Provérbio 9:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus. Então é o temor a Deus que nos paralisa, que impede de você fazer as maldades, as coisas ruins. Agora, quando a pessoa não tem temor a Deus, aí é aquele negócio, vale tudo, meu amigo. Vale tudo, porque se você não teme a Deus, você vai temer quem? Ninguém. Então você pode fazer tudo, qualquer coisa, de boa ou de ruim, de mal ou de bem, porque vale tudo para aquele que não teme a Deus. Então o temor a Deus é uma das coisas mais importantes que tem na vida do crente. Ele teme a Deus, porque ele teme a Deus. Quando ele peca contra Deus, não é contra a sua mulher, não é contra o seu filho, não é contra o seu patrão. Então, se você vai roubar na sua empresa, você teme a Deus, você não faz porque diz, meu patrão não está vendo, vou dar o golpe, mas Deus está vendo. Minha mulher não está vendo, mas Deus está vendo. Você vê quando José, lá no Egito, ainda para ilustrar, quando a Potifar, que era a patroa dele, deu em cima de José, você conhece a história, ele pegou e saiu fugido, que ainda deixou a capa, significa que ainda começou a rolar alguma coisinha ali, não sei.
mas ele deixou a capa com ela. Aí depois ele diz, a única coisa que o meu patrão, Potifar, me vedou, foi a mulher dele, sobre todas as coisas eu tenho comando. Eu ia fazer esse mal contra Deus. Não foi contra Potifar. Quem ia ser chifrudo, quem ia ser traído, era Potifar. Mas o mal ia ser contra quem? Contra Deus. Quando você faz o mal, não é com o seu semelhante, não é contra o seu patrão, não é contra a sua mulher, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não é contra ninguém, é contra Deus. Você peca contra Deus, diga misericórdia. E o que te impede de pecar é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. E todo aquele que teme a Deus é sábio, diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso, vamos avançar mais, está acabando. 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, quando Deus, isso foi uma coisa que os judeus não entenderam, tá, gente? Vou trazer uma revelação para você. A maioria, até hoje, século 21, até hoje a maioria dos judeus não entenderam. Eles se julgavam pessoas privilegiadas. Por quê? Porque Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança? Fez. Deus mandou Abraão? Mandou. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Sim. Abraão, quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado? Sim. Tudo isso. Fez vários pactos com Abraão, com Moisés, aliança. Sim. Circuncisão? Sim. Então o judeu, além de ser mais privilegiado, não é melhor do que a gente? Não. O judeu acreditava que simplesmente por ele ser filho de Abraão é um termo que ele usava porque ele era descendente de Abraão, né? Todo judeu é descendente de Abraão. Então, como ele era descendente de Abraão, ele julgava que ele já ia ser salvo só por causa disso. Aí vem Paulo, esse Paulo não é fácil não, vem Paulo em Gálatas 3, que eu até já ministrei aqui, Gálatas 3, ele diz, olha, os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé e não da lei. A circuncisão que Deus quer é a circuncisão no coração e não na carne. E aí os judeus, por achar que tinha lei, eles achavam que era melhor. Aí Paulo vem, desmistifica isso, dizendo, olha, a lei veio para apontar o erro, e eu vou lhe provar. Quando você conhece a lei, quando você é conhecedor do certo e do errado, toda vez que você errar, toda vez que você pecar, você sabe que você pecou. Vou lhe dar um exemplo. A lei, ela pode, os 10 mandamentos, né, que você conhece. Mas, vamos dizer o seguinte, agora que eu fiz 10 raio-x, diga misericórdia. 10 raio-x. O raio-x apontou a minha doença, apontou o meu mal, apontou a minha coluna, o erro que tem na coluna. Agora eu te pergunto, a chapa de raio-x, se eu chegasse em casa, pegasse o raio-x, Cleide, faz um chá, corta essa chapa miudinha, bota para ferver, faz um chá e eu vou tomar. Eu ia ficar bom? Não, porque o raio-x ele é igual à lei, é para mostrar o defeito, o erro, o pecado no caso, e não consertar. Quando a lei diz não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, você não pode, isso, aquilo, ela está te mostrando o teu pecado, ela não está te curando. A lei não cura ninguém, a lei não perdoa ninguém. Você não consegue cumprir a lei, até porque é impossível, porque é os 10 mandamentos. Isso está em Lucas capítulo 20, do 1 em diante, tá, ali estão os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés deu para a pessoa. Depois os rabinos, ao longo do tempo, eles transformaram esses 10 mandamentos em 613 mandamentos, desmembraram. E ele diz assim, se você deixar de cumprir um mandamento, você já pecou por todos os mandamentos. Então é impossível. E além do que, o 10º, né, como eu já falei aqui, o 10º mandamento é foro íntimo, não cobiçarás.
Cobiçar é no coração, é no cérebro, é no pensamento. E aí se você se livrar de todos os outros pecados, dentro daquele desafio que eu lancei para você, quando você pensar, pecou. Meu irmão, impossível você não pecar. Impossível. Impossível você guardar a lei. Aí vem Paulo e diz, nunca foi pela lei. A lei não salva. A lei ela serviu só de aio, de professor, de pedagogo, para lhe mostrar o seu pecado, a sua culpa, a sua falha, e mostrar no final que todo mundo precisa de Jesus Cristo. Diga amém e aplauda o Senhor. Então a lei não serve para nada, é o raio-x. Fazer um chá de chapa de raio-x não vai curar toda a coluna. Agora eu vou lá e fazer a fisioterapia terça-feira. Aí talvez eu melhore em nome de Jesus com medicamento e etc. E tal, eu vou ficando curado. Mas só de olhar para a chapa, eu só olhei a gravidade do meu problema. Então a lei só apontava o teu defeito, o teu pecado, a gravidade do teu pecado, a tua condenação. Vou lhe dar outro exemplo para a gente caminhar por 20. O construtor, o Rainer, que gosta de construção também, o Eurico também mexe, e o Manuel, tem um instrumento que serve para aferir se a parede está construída torta ou não. Como é o nome desse instrumento, Rainer? Prumo. O prumo, o pedreiro vai construindo, ele é esperto, vai colocando o prumo desde o primeiro tijolo. Mas se ele não colocar, se ele subir 10 fileiras, aí quando ele meter o prumo e ver que está toda torta, o prumo vai consertar a parede? Não. Então o prumo apontou o defeito, o pecado. É assim a lei. A lei aponta o seu pecado, o meu pecado, o nosso defeito, e aponta para Cristo como único e suficiente Salvador. Aí você aprende, só Jesus Cristo salva. Último, para a gente caminhar para o final. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É isso que eu acabei de falar. É pela lei. O que é a lei, tá? A lei são os 10 mandamentos e a distribuição que Moisés fez. Mas se você quiser na Bíblia, a lei, o livro da lei, ou a Torá, são os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco. Pentateuco é 5. Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aí é o livro da lei. Então, o livro da lei, ou a lei, ou os 10 mandamentos, ele não serve para salvar ninguém, não. Ele serve para lhe mostrar, como eu acabei de dizer, ele é o prumo na sua vida, ele é o raio-x na sua vida. Ele aponta o erro, aponta o pecado, e a cura, a minha vem pela fisioterapia e pelos medicamentos. A nossa cura do pecado é Cristo. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo tem a solução para o seu problema. Por isso que a pessoa que não tem Cristo, por isso que nós evangélicos, a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa de bem, eu sou isso. Você não é, irmão. Você não é, ninguém é. Por isso, quando chegar já uma palhinha, um espólio da nossa administração. Por isso, quando ele chega em Romanos 3, 23, ele diz assim, e porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Gentis e judeus. Todos pecaram. Já estou na conclusão. O gentil, ele não pode se desculpar, ele vai querer dizer assim, eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo, eu era um índio lá no meio da floresta amazônica, eu nunca nem sequer vi um avião, um helicóptero, como é que você é acusado? É porque aprenda uma coisa, já ministrei, no 1, só você voltar lá no nosso YouTube. No 1, Deus colocou em cada pessoa, independente de ser judeu ou gentil,
E aí, principalmente para os gentis, ele colocou a lei moral. Todo homem, você acha que o homem lá, num lugar que nunca viu ninguém, não tem contato, ele sabe, ele acha que é certo ele fazer sexo com a mãe dele? O que você acha? Acha que é certo ou errado? Ah, ninguém precisa dizer isso para ele, não? Então, porque Deus colocou o quê? A lei moral. A lei moral foi colocada no coração, na mente de todo ser humano. O gentio, quando peca, a Bíblia diz lá em Romanos 1, quando eu ministrei, ele é indesculpável. E os judeus mais ainda, porque ele tem a lei moral e tem a lei de Moisés. Vai ficando em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, meu Deus. Obrigado porque ele recebeu revelações que homem nenhum recebeu. Ele mesmo disse que ali no deserto da Galácia, ele passou 2 anos tendo como professor o próprio Cristo, ensinando para ele e revelando ensinamentos e mistério. Quando ele chega nessa carta aos Romanos, ele começa a desmistificar muitas coisas que para a gente até difíceis, como os judeus até hoje, eles creem que são melhores, eles creem que eles não podem ir para o inferno, porque eles têm como pai Abraão, como ele tem Moisés, eles têm Davi, ele tem Elias, Eliseu, e tudo isso é verdade, mas o céu só tem um passaporte, só tem uma porta de entrada, meu Deus, é Cristo. Meu Deus, obrigado, porque todos que estão aqui, meu Deus, já tiveram esse passaporte. Eu oro tão somente para que eles possam guardar esse passaporte como uma joia rara, guardada as 7 chaves, e que nada seja suficiente para fazer esses discípulos amados a perder esse passaporte, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Que nem a morte, nem a vida, nem o mundo, nem o porvir, nada, absolutamente nada, as decepções, meu Deus, seja suficiente para afastar do amor que está em Cristo Jesus. Eu oro abençoando cada um deles, eu oro para que cada domingo nós possamos ter uma palavra de revelação, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. Você está no caminho certo, continue na jornada, continue na caminhada. A caminhada está difícil, mas no caminho certo, no final, aquele que for fiel até a morte, como diz a tua palavra, receberá a coroa da vida, e um dia estaremos contigo, Senhor, morando para sempre, e ali naquele local sim, ali não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais coluna, não haverá mais nada, porque todos esses inimigos foram vencidos, e o último inimigo a ser vencido será a morte, e aí nós viveremos contigo para sempre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém e aplaude o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus.